Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver então os comandos de copiar, colar, utilizando o Write, tá bom? Do LibreOffice, que refere-se à atividade lá do editor de texto, tá bem? Então vamos iniciar aqui o Write e vamos carregar o arquivo lá da atividade. Então eu vou achar o arquivo aqui. Aqui está ele, ó. Blocos de texto, texto para uso da atividade de bloco de texto, onde a atividade diz que eu tenho que copiar um bloco de texto e mover um outro bloco de texto. Então eu tenho esses 3 parágrafos aqui. E repare que eu coloquei esses números aqui no final e vai facilitar na hora de eu fazer a correção dos trabalhos. Se vocês fizerem correto, vai ficar a numeração aqui 2321, tá? Então o que a gente precisava fazer? A gente precisava copiar o segundo parágrafo para depois do terceiro. Então, para fazer a cópia, eu primeiro tenho que selecionar o meu parágrafo, tá? Então, eu tenho várias maneiras de fazer isso. Então, a primeira delas é clicando e arrastando. E aí eu dou Ctrl C, venho aqui e dou Ctrl V, que é o Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar, tá? Então, ó, Ctrl V, melhor, seleciona, Ctrl C, clica, Ctrl V, tá bem? Vou dar um Ctrl Z só para desfazer. A outra maneira é clicando e arrastando e pressionando a tecla Ctrl. Olha, reparem que vai aparecer o sinal do mais ali ao lado da setinha, tá? Logo abaixo ali da setinha. Se eu só fizer esse movimento, eu estou movendo. E a atividade diz que eu tenho que copiar o parágrafo 2 para depois do terceiro e não movê-lo. Então eu preciso obrigatoriamente aqui apertar o Ctrl, tá bem? Qual é a diferença desse movimento para o movimento anterior? Esse movimento de clicar e arrastar com a tecla Ctrl, eu não estou fazendo uso da área de transferência. Esse movimento aqui de selecionar e dar o Ctrl C, eu já estou usando a área de transferência. Eu venho aqui, dou o Ctrl V e ele está me trazendo da área de transferência. Então, clique e arrasta. Qual é a outra maneira? Reparem que aqui no Writer, ó, eu não tenho a transformação do ícone de barra de texto na seta, mas ele vai funcionar igual. Se eu der um clique, nada acontece. Se eu der 2 cliques, pega só a primeira palavra. Se eu der mais 2 cliques, ó, ele pega, ó, tá vendo? 3 cliques, pega, ó lá, uma sentença, ó. Tá vendo que ele foi de um primeiro ponto ao segundo ponto. Se eu der mais outro clique, ó, ele pega todo o parágrafo, tá? Então, a maneira como o Write trabalha a seleção é diferente da maneira como o Word trabalha. Porque hoje, se eu der um clique aqui, ele vai selecionar a minha linha. Se eu der 2 cliques, ele vai selecionar todo o meu parágrafo. Nós já vimos que aqui, ó, com 2 cliques, ele pega só a primeira palavra. Se eu der 3 cliques, 1, 2, 3, ele pega a sentença. 1, 2, 3, 4, ele pega o parágrafo, tá? Então, nós temos 2 cliques, 3 cliques e 4 cliques. Eu não tenho essa opção lá no Word, tá? No Word lá é diferente. Feito isso, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, ou simplesmente clique e arrasta. Nós queríamos era justamente isso, ó, copiar o segundo parágrafo para depois do terceiro parágrafo. Está aqui o terceiro, está aqui o segundo, e o segundo se manteve lá. Qual era a segunda tarefa a fazer? Era mover o primeiro parágrafo para o final do texto. Então, eu tenho que também igualmente selecionar o parágrafo, 1, 2, 3, 4, selecionou, agora eu vou mover, ó. Eu posso fazer esse movimento de deslocar, ó, repare que ele está vindo aqui, não aqui embaixo. Não tem problema, ó, eu vou arrastá-lo até aqui, ó, venho aqui e dou um Enter, porque senão eu tenho a junção de 2 parágrafos. Eu não quero junção, eu quero ele depois do último parágrafo, tá? Então, olha o que ele fez, ele moveu. Qual é a outra maneira de fazer isso? Ctrl Z, Ctrl Z. É dando o Ctrl X, que é o recortar.
E vindo aqui, ó, dá um Enter, Ctrl V e ele cola. Reparem que ele ficou lá com Ctrl X, ó, ficou uma linha em branco. Então eu tenho que ir lá e deletar aquela linha em branco. E aí eu vou ter, ó, o 2.3, o 2.1, que era a finalização da tarefa, tá? Então essas são as maneiras que a gente tem de mover blocos. Então já vimos que no Write é diferente a seleção lá do Word, tá? Para concluir a tarefa eu tinha que salvar esse arquivo, salvar como. Eu tinha que colocar aqui no final, modificado. Feito isso, escolhe a pasta. Eu vou escolher a pasta documentos e vou jogar lá dentro. Ó, vejo que ele também fez a leitura aqui do Word, padrão original, eu vou manter. Eu vou dizer que sim e está feito. Feito isso, fecho aqui, vou lá no Moodle, abro a atividade e envio a atividade para ser avaliada, tá bem? Um abraço, até a próxima.